Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute o que de mais importante acontece no mundo hoje. Nesse nosso Conversas de número 97, nós vamos debater com vocês exatamente sobre o recuo do Trump nas negociações lá com a China. Então, voltamos ao nosso tema, que é o Trump. Esse recuo é importante, dá mais ou menos uma ideia do jogo que está sendo jogado. Então, vamos lá com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Delorme Prado, bem-vindo, Prado. Voltamos para o Trump, hein, Prado? Bem-vindo. A gente não consegue se livrar do Trump, né? Que coisa infernal. Ele consegue nos mobilizar de uma maneira que não É tem jeito. impressionante, né? O cara fala que vai, não, né? Fui que fui, não fui, acabei fundo. Nossa, é uma coisa horrorosa. Mas e aí? Numa Mazati, tudo bem, Nuninha? Tudo bem, boa noite a Vamos lá todas de e Trump outra todos. vez, não é isso? Vamos lá, mais uma coisa É, dessas idas e vindas, e vai ser ameaças. assim para os próximos Nossa 3 anos e Senhora! meio. Mas tem que discutir, né? Qual é o significado desse recuo? Baixanzinho, e aí, Baixanzinho? A recuar os afs para evitar a catástrofe, como dizia lá no futebol antigamente, pô. Trump como assunto, né, aqui no programa, né, desde que ele reassumiu, né, assumiu nesse segundo mandato, vai ser um pouco como, né, títulos do Bayern de Munique na Bundesliga, né? É quase sempre, às vezes, né, dá um desvio, fala de alguma outra coisa, uma, duas vezes, aí ele acaba voltando, né? Ele tem dado muita pauta aqui pra gente, então é Isso. inescapável, Tem, dá. E como é que é, não, como é que é a tua frase lá? É que o Trump é o meu pastor? Como é que é a paradinha? né? Trump é nosso pastor e muito nos E faltará. muito nos faltará, é isso aí. Gente, vamos lá. Lembrando que vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast no canal IE-UFRJ. Lá vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ e inclusive o Conversas. Pradinho, como sempre, você que é o nosso decano, aquela nossa referência, aquele cara que, né, que a gente segue, nosso ídolo. Pradinho, vai lá, vai trabalhar, Pradinho. Vamos Pode lá, vamos começar. começar. Bem, o que puxou esse assunto nosso aqui, agora, 12 de maio, ah, sem que fosse, sem que houvesse qualquer aviso prévio, sem comunicação à imprensa, sem divulgação prévia, um grupo de negociadores americanos, liderados pelo Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, junto com Jamilson Green, que é o West Trade Representative, que é o negociador oficial sobre assunto de comércio nos Estados Unidos, entraram numa negociação com contrapartida, os seus interlocutores chineses, o ministro de Comércio Exterior da China, e divulgaram, depois de obtido um acordo, os termos dessa negociação. Esses termos estabeleciam que os dois países reduziriam em 115%, 115 pontos percentuais, as tarifas recíprocas. No caso, a China reduziria as tarifas dos Estados Unidos de 125% para 10%, e os Estados Unidos reduziriam de 145% para 30%. Esse acordo seria válido por 90 dias, portanto, é apenas por 90 dias, período no qual seriam realizadas negociações para algum acordo mais definitivo. A primeira pergunta que se coloca é por que ocorreu esse movimento. Aliás, o local simbólico, que é Genebra, na Suíça, onde o GATT foi assinado, o primeiro acordo de comércio do pós-guerra foi assinado lá, então tem todo um histórico, onde é a sede também da Organização Mundial do Comércio, embora não tenha passado por isso.
É uma negociação Histórico e talvez simbolismo, né? e simbolismo. Bilateral não é uma negociação multilateral, então é importante chamar a atenção desse processo. Bem, embora a retórica do Trump de que ele ia obrigar a China a retornar a pedir um processo de negociação, tudo indica que o movimento foi feito dos Estados Unidos em direção à China. E as razões são fáceis de ver. O impacto que estava prestes a ocorrer no varejo americano, não estou falando nem na grande indústria, mas no varejo, no comércio de varejo, teria um efeito muito grande na popularidade do Trump, que já vem sofrendo com com as suas medidas mais recentes. Alguns dados. 37% do vestuário vendido no mercado americano vem da China. 58% dos calçados vem da China. Eu peguei aqui alguns dados da participação das empresas de produtos vindo da China em alguns grandes varejistas americanos. Por exemplo, um grande varejista de moda, Stephen Madden, que fatura mais de 2 bilhões de dólares, 73% dos produtos comercializados vêm da China. Best Buy, que tem uma receita de 42 bilhões de dólares de faturamento nos Estados Unidos, 60% das mercadorias vendidas vem da China. O Wayfair, que é um dos maiores varejistas de móvel, né, sediado em Boston, mas com lojas em vários lugares, o faturamento de mais de 13 bilhões de dólares, 50% do produto vem na China. Dollar Tree, que é uma imensa rede que tem preço fixo nos Estados Unidos, 1,25 dólares, para vender uma infinidade de pequenos produtos, tem mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos, uma receita de 28 bilhões de dólares, mais de 40% dos produtos vêm da China. Ou seja, esse efeito do varejo ia bater diretamente em cima da percepção do americano médio. Isso para não falar em outros setores do mercado de automóveis, de eletrônicos de consumo, de uma infinidade de outros produtos. Então, a perspectiva de desabastecimento já estava colocada. Embora, curiosamente, até abril, as exportações da China estavam muito grandes para os Estados Unidos, porque antes ainda do avanço, enquanto foi possível trazer produtos, houve uma antecipação de compra bastante grande de produtos vindo da China. Portanto, alguns estudos mostram o impacto um pouquinho dessa relação. Um estudo da USA China Business Council estima que as exportações dos Estados Unidos para a China representem mais de 1 milhão de empregos. E é interessante que, embora pouco falado, a exportação de serviços para a China é muito importante. A Califórnia, por exemplo, tem um gigantesco faturamento em função da indústria de cinema para a China, nessa área de serviços em geral. Ou seja, o impacto decorrente dessa situação, dessa relação bilateral, ficou evidente. E é curioso o anúncio que foi feito da divulgação do acordo pelo Scott Bessent, quando ele declara de que nem os Estados Unidos nem a China gostaria de se desacoplar, né? Isso não é uma boa tradução em português, mas, ou seja, de se afastarem ou de interromperem o comércio bilateral. A meu juízo, o que está na mesa não é exatamente deixar de haver um decoupling, mas esse processo, em vez de ser
imediato será muito mais lento, né? O que se coloca vai ser um afastamento, uma redução do comércio bilateral entre Estados Unidos e China, mas mais lento do que parecia ocorrer com a iniciativa de Trump. É, a, a, não será um processo linear, mas, a meu juízo, a direção está dada. Essa redução do comércio bilateral vai ocorrer. Até que ponto, até que nível é difícil saber, porque realmente os dois países têm interesse um no outro, mas a direção, a meu ver, está dada e nós vamos aqui assistir o que vai acontecer daqui por diante nessa relação entre os dois maiores traders do mundo, né? A China é o maior exportador do mundo e os Estados Unidos é o maior importador do mundo. Então, são dois dos principais players na área do comércio internacional que estão aí em disputa nas relações bilaterais. É isso, para começar, vamos tocar aí a nossa conversa. Valeu, Prado. Bastazinho. Boa noite, Picalho, pessoal. Bom, só chamar atenção, começar só chamando atenção para um ponto, né, a partir da fala do Luiz Carlos, é que desde que esse anúncio foi feito na última segunda-feira, tem havido nos Estados Unidos uma corrida para importar, o comentário que você fez sobre o impacto no varejo norte-americano, né, dos limites para exportar produtos chineses, desde que houve o anúncio dessa trégua de 90 dias, né, esse anúncio que ocorreu na última segunda-feira, tem havido uma corrida por importações, tá, de produtos chineses lá nos Estados Unidos. E o pessoal, na verdade, está tentando construir estoques para garantir, né, que haja produtos chineses para o Thanksgiving e para o Natal de 2025. Ou seja, vai crescer a importação em vez de reduzir. Sim, no primeiro momento, sim, a tendência é uma disparada. Lembrando que o Thanksgiving nos Estados Unidos é em novembro, né, e o Natal, óbvio, em dezembro. Então, acho que isso dá um pouco da dimensão, né, do peso desses produtos no varejo norte-americano. Agora, queria chamar atenção para dois aspectos, né, dessa nova configuração internacional e do papel dos Estados Unidos no mundo, né, a partir das medidas do Trump, né, da direção em que ele tem colocado os Estados Unidos. Bom, é algo que Luiz Carlos tem comentado muito, tá, em outras ocasiões, que é esse pouco desmonte do mundo que os Estados Unidos construíram, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a institucionalidade que foi construída na Segunda Guerra Mundial e que marcou, depois da Segunda Guerra Mundial, que marcou esse período de hegemonia norte-americana, né, da chamada Pax Americana. E um movimento dos Estados Unidos, digamos, de volta à sua posição pré-Segunda Guerra Mundial, em que se afastavam, né, de uma posição de liderança internacional, tá, e de tentar mediar conflitos e afins. Tá? Quando estourou na semana passada, né, as tensões se acirraram entre Índia e Paquistão, tá? A posição dos Estados Unidos, né, expressa pelo vice-presidente Vance, era de: a gente não tem nada a ver com isso. Tá? A gente não pode impor nada para a Índia, a gente não pode impor nada para o Paquistão, não é nosso assunto. Tá? Então, isso me fez lembrar essa posição norte-americana, né, de procurar se esquivar das grandes questões internacionais, que é algo é, típico do período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, quer dizer, nesse sentido dessa liderança, procura apaziguar enfim, é, criar estabilidade, né, no sistema internacional.
eles têm recuado nesse sentido. Por outro lado, é, há uma tentativa agressiva, né, de reafirmação do poder norte-americano. Tá? Aí, por meio da força, né, de negociações forçadas. E esse é um outro aspecto em que a posição dos Estados Unidos no mundo fica em xeque. Pelo evento mais recente dessa queda de braço com a China. Tá? Recentemente, o colunista do Financial Times, Martin Wolf, relembrou uma frase do Trump de 2018, em que ele disse que guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. Tá? Então, aparentemente, quando o Trump lançou os Estados Unidos nessa cruzada de guerras, de tarifas comerciais com diferentes países no mundo, ele tinha a leitura, né, de que os Estados Unidos, como num jogo de cartas, né, tinha uma mão muito forte, né, uma mão muito boa, como a gente costuma dizer no linguajar desses jogos de pôquer e afins, né, que sai invencível. Tá? Isso de fato foi verdade, pensando no período dos anos 90. Se os Estados Unidos quisessem impusessem tarifas ou quisessem obrigar o país a fazer, algum país do mundo a adotar determinadas políticas, tá? Eles, de fato, não havia país que fosse capaz, né, de resistir, tá, a essa pressão. E agora existe, né? Quer dizer, todas as indicações, como o Luiz Carlos chamou a atenção, é que o que aconteceu foi um recuo dos Estados Unidos, tá? Então, os norte-americanos quiseram falar grosso com a China, tá? Impor a sua vontade à China e tiveram que recuar. Então, essa impossibilidade, né, de forçar a sua vontade é algo, acho que, bastante digno de nota, né? Claro, então, quer dizer, são dois elementos. De um lado, os Estados Unidos é, é, se afastando de uma posição de negociação, tá? Partindo para uma posição de força, então negando uma posição de negociação. É claro que no final eles acabavam sempre conseguindo o que eles queriam, mas procuravam fazer isso com legitimidade, por meio de negociação, de instituições internacionais. Então eles recuam desse papel, tá? Partem para uma atitude de força, que destoa do que era o histórico norte-americano do pós-Segunda Guerra Mundial e, diferentemente do que aconteceria em décadas anteriores, tá, eles quiseram forçar uma determinada posição para um país e, entre aspas, perderam. Quer dizer, foram obrigados a recuar. Tá? O que seria impensável para alguém, por exemplo, para esse governo que tem uma retórica muito agressiva e uma retórica de onipotência. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Acho que realmente são dois aspectos importantes dos eventos recentes. Agora, uma outra coisa, estou especulando aqui, uma outra coisa é que matérias recentes também mostram o seguinte, tá? Na semana passada, os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial com o Reino Unido. E nos últimos dias, os chineses reclamaram desse acordo, né? Criticaram esse acordo, tá? Porque, em princípio, esse acordo vai criar restrições, né, para importações de produtos chineses por parte do Reino Unido. Quer dizer, o Reino Unido, estão sendo colocados limites para a importação de produtos chineses por parte do Reino Unido. E acho que ontem, né, houve uma sinalização, né, de que os norte-americanos iriam punir empresas que usem chips, tá, da grande empresa chinesa Huawei, né, o Huawei, eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta. Tá? Então, possivelmente,
os Estados Unidos estejam buscando uma alternativa, ao invés de um confronto direto com a China, mas através de acordos com outros países e de imposições a empresas não chinesas que adotem tecnologias chinesas ou que produtos chineses tenham muita importância na sua cadeia de suprimentos, tá? Enfim, restringir a, a possibilidade de compra por parte dessas empresas desses países, ou seja, indiretamente, ao invés de atuar diretamente com o governo da China, na verdade, tentar enfraquecer a China por meio de medidas laterais, quer dizer, impondo a países que cheguem a acordo com os Estados Unidos, tá, a se afastarem da China, tá, e reduzirem a sua dependência de tecnologia, né, chinesa ou de produtos chineses nas suas cadeias de valor. Então, isso seria algo, isso é uma suposição, né, algo talvez para a gente discutir aqui. Tá? Porque nesse primeiro round, eles, em princípio, saíram derrotados. Eles, norte-americanos, saíram derrotados. Obrigado, Bastanzinho. Numa, afinal, o que que aconteceu para os Estados Unidos ter recuado? Eu acho Explica o que, inexplicável aí, vai lá. bom, eu acho que os camaradas já começaram a explicar, né, vários aspectos, né, do que aconteceu. Eu acho que, assim, se a gente for olhar de um ponto de vista estrutural, o que é demonstrado por relativo fracasso, né, da tentativa de imposição por parte do Trump, de forma inicialmente unilateral dessas sanções comerciais, né, desse aumento considerável das tarifas, e que os Estados Unidos, como já foi frisado pelo Eduardo, né, não tem hoje a capacidade de funcionar enquanto economia sem as importações chinesas. Tá? E, desse ponto de vista, acho que tem vários aspectos que têm que ser sublinhados. Bom, primeiro, o fato que as empresas americanas usam muitas peças, componentes que, direto ou indiretamente, são ligados à China, são oriundas da China. Tá? E o risco de você ter uma manutenção dessas altíssimas tarifas e de bloquear certas atividades, por exemplo, o setor automobilístico, né, que depende muito, né, de fornecedores chineses e, bom, de forma geral, todos os setores mais tecnológicos que usam, por exemplo, chips, né, são os chips mais baratos, né, vão precisar importar, enfim, precisam ainda importar semicondutores da China. A gente viu que também os setores ligados à indústria farmacêutica e à química fina também dependem muito dessas importações chinesas, ou seja, a gente observa que as relocalizações produtivas que foram realizadas inicialmente com a iniciativa dos Estados Unidos na direção da Ásia e, em particular, da China, né, na década de 80, da década de 80 em diante, elas levaram a essa dependência americana em relação a fornecedores chineses. E substituir rapidamente esses fornecedores é algo que não se decreta. Tá? Você precisaria, para isso, realizar todo um processo de redesenvolvimento de setores inteiros, né, de peças e componentes nos Estados Unidos, que é algo que toma tempo. O governo Biden tentou, já iniciou esse movimento com, por exemplo, o Chip Act, que foi
pacote dedicado justamente a o estímulo ao setor de semicondutores, de chips nos Estados Unidos. Tentou também fazer isso ao estimular outros setores vinculados à chamada Revolução Verde, né? Ou seja, ligada ao desenvolvimento de tecnologias mais ambientalmente responsáveis, mas justamente na política do Trump, esse aspecto da política industrial, por enquanto, pelo menos, está ausente. Ou seja, a ideia de ter pacotes, assim, grandes pacotes, né, de gasto, não é, algo que, por enquanto, foi implementado. Você tem a tentativa de mobilizar financiamentos privados, né? Eu acho que teve alguns anúncios, por exemplo, ligados ao setor de inteligência artificial, mas por enquanto é muito pouco quando a gente comparar, por exemplo, com o conjunto, os dois grandes conjuntos de pacotes de mais de 3 trilhões, né? Que tinham sido adotados, né, pelo Biden em 2022. Tá? Então, a gente vê que apostar numa política mercantilista, somente baseada em aumento das tarifas, para justamente redesenvolver eh, setores que foram relocalizados, ou pelo menos que dependem enormemente das importações, e é algo que não se decreta. Você não vai, se você não tiver investimentos, se você não tiver investimento público em particular, ou financiamentos públicos, né? E se você não tiver também a reconstituição de capacitações tecnológicas para isso, ainda mais levando em conta que alguns setores têm já muitos anos, né, de ou ausência ou de presença reduzida, né, dos estados do setor produtivo americano, bom, isso não vai acontecer tão facilmente, tão rapidamente, tá? Aí isso é um aspecto, ou seja, do próprio ponto de vista do objetivo do Trump, que seria essa reconquista de uma soberania, falta um elemento fundamental que é o financiamento público, o gasto público para financiar a política industrial. Bom, esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto estrutural, que tem a ver com os elementos já evocados pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo, e ligado, na verdade, ao fato que a China hoje tem uma estrutura produtiva completa, muito diversificada, pelas quais assim faltam, ela tem feito um catch-up, uma convergência tecnológica com os Estados Unidos, e ela tem uma autonomia muito grande em relação aos Estados Unidos. Ou seja, a China não importa muitos bens particular, bens intermediários, peças, componentes, ou até bens finais, pensando nos bens de capital, nas máquinas, equipamentos, que venham dos Estados Unidos. Quando a gente olha para, por exemplo, a questão dos bens de capital, máquinas, equipamentos, tudo que é utilizado, portanto, nos processos produtivos em fábricas, tem ainda fornecedores estrangeiros, a China ainda importa bens de capital, mas ela vai importar esses bens de capital, por exemplo, de países europeus. Então, a Alemanha, uma medida menor também, a Itália, alguma coisa do Japão, mas já bem menos hoje em dia, né? Mas quase nada dos Estados Unidos. Ou seja, você tem, na verdade, do ponto de vista produtivo, uma assimetria entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam, particularmente para peças e componentes, ou seja, para bens intermediários, das importações chinesas. Cada vez mais também de bem de capital em certo meio, de capital menos sofisticado, em certos setores, por exemplo, construção civil. Bom, mas isso até que pode ser mais, enfim, pode ser até mais facilmente substituível, porque você até teria fornecedores europeus, mas o problema é lá também, que o aumento da capacidade produtiva na Europa não é imediato, você não,
você não faz uma extensão de fábrica, você não aumenta a sua capacidade produtiva de um dia para outro. Isso requer tempos que vão variar de uma indústria para outra, tá? Então, de novo, é algo que não se decreta assim, de forma unilateral, como fez o Trump. Então, a gente poderia resumir aí isso facilmente dizendo que produtivamente a China precisa imensamente menos dos Estados Unidos que os Estados Unidos precisam da China. Tá? Isso, portanto, de fato, muda a natureza da relação que pode existir entre os dois países, e inclusive das negociações que podem existir na área comercial, como a gente viu. Porque o que aconteceu mais do que o medo imediato das reações dos consumidores finais, por exemplo, nos bens de consumo, no setor de retailing, etc. O que aconteceu foram, na verdade, pressões muito fortes exercidas sobre a administração Trump por parte do setor industrial, ou seja, por parte de empresas, por parte também de outros setores, como, por exemplo, os setores de serviços informáticos, né? Bom, como falou o Luiz Carlos, exportações de serviços informáticos são importantes na direção da China, mas também porque você tem uma preocupação, né, em relação à parte de hardware, ou seja, em relação à construção, as peças, componentes que alimentam justamente, e até os produtos finais que podem alimentar justamente esses bens ligados ao setor informático, o setor eletrônico. Então, tudo isso faz com que, de fato, como foi já colocado pelo Eduardo, a situação é completamente diferente hoje do que a gente observava na década de 90. Hoje, claramente, a China pode viver sem as exportações na direção dos Estados Unidos, tá? Ela pode, primeiro, exportar para outras regiões, e mais do que isso, tem uma dinâmica própria da economia chinesa que faz com que, na demanda agregada chinesa, a parcela representada pelas exportações foi diminuindo, tá? Pelas exportações em direção dos Estados Unidos. Ou seja, isso pode ser substituído por políticas expansionistas, do ponto de vista fiscal, investimentos voltados justamente para o próprio mercado chinês, para o desenvolvimento de setores ligados ao fornecimento do setor de serviços públicos, por exemplo, investimento em infraestrutura. A receita, na verdade, que aplica a China e que faz com que, bom, mesmo tendo tido uma desaceleração do seu crescimento em relação ao que podia ser observado uma década atrás, mesmo assim mantém um ritmo de crescimento muito acima de qualquer país ocidental e mesmo dos Estados Unidos, cuja economia supostamente é a mais dinâmica entre os países ocidentais, tá? Então, é, basicamente, a capacidade, ao tentar impor e dizer que essas medidas vamos dizer, controle ou de aumento das tarifas comerciais, e supostamente pensando que isso ia forçar a China a negociar e aceitar uma série de imposições que já foram mencionadas hoje em programas anteriores, os Estados Unidos, na verdade, mostraram ao mundo, ao ser constrangidos a desistir, né, pelo menos parcialmente, né, que, justamente, do ponto de vista estrutural, essa assimetria hoje é favorável à China. Tá? E que a China pode funcionar muito bem, ou não precisa, né, na verdade, das relações comerciais com os Estados Unidos. O, Ô, Numa deixa Pradinho, valeu, Numa, comentários. brigadão. Deixa eu só dar uma cortadinha aqui. Pradinho, o que eu ia perguntar para você é o seguinte: parece que nesse jogo
a China chegou muito melhor do que os Estados Unidos, né? É isso que eu ia comentar, Bicário. Eu ia comentar com uma coisa. Nós estamos falando uma série de números muito sérios, discutindo aspectos de fundo sobre a economia chinesa e Estados Unidos. Mas talvez o fato mais notável desse último mês que mais me chamou a atenção foi o absoluto sucesso daquilo em que Al Jazeera chamou de o Information War, o Memes War, que é o seguinte: de repente, ninguém sabe de onde, os criadores chineses lançaram uma enxurrada, um grande número de memes, alguns deles muito bem morados, muito bem feitos, usando a inteligência artificial para ironizar os Estados Unidos. Né? O Trump chinês é muito engraçado, né? Parece muito, muito bem feito. Mas não é só isso, são dezenas de memes que foram lançados. E se você pega a imprensa internacional, eu estava dando uma olhada sobre esse assunto na imprensa internacional. Um jornal popular britânico como Daily Mail põe na primeira parte assim: a China inicia inicia uma guerra de memes sobre as tarifas de Trump. Pega no Japan Times, o jornal japonês, os chineses demonstram sua raiva com memes sobre Trump. No Times da Índia, os chineses ganham também na guerra de memes. Ou seja, os indianos, vários jornais indianos chamam muita atenção nisso. Ninguém jamais imaginou que numa área onde o poderio americano é tão icônica como soft power, né, com toda a criatividade, inclusive de uma sofisticadíssima indústria de software, de cinema, de várias outras coisas, a China fosse abertamente para disputa nesse setor, né? Do humor, da charge, da ironia. Isso é notável, completamente fora do que se esperava. Eu vi, em alguns casos, nós estamos falando de dezenas de milhões de visualizações por meme, usando TikTok, usando várias outras coisas. Então, essa disputa comercial é multifacetada. Ela vai se dar na questão comercial, mas vai se dar também nas disputas com terceiros países. Eu não sei se foi o Baixa ou Numa que chamou a atenção nesse acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido, que tem uma cláusula lá específica que na relação bilateral, onde o Reino Unido se compromete a barrar a entrada de tecnologia chinesa. Isso é inusitado. Quando você faz uma negociação comercial bilateral, você trata das relações bilaterais, não com terceiros países. E essa é a crítica, inclusive, a queixa chinesa vai bem nessa linha, tá? Isso é um acordo entre vocês, né? Claro, você Não, não, imagina o não, 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 seguinte. não tem que nos envolver nessa. Pois é, imagine o seguinte: o comércio brasileiro com a China são mais de 140 bilhões de dólares. Do Brasil para os Estados Unidos, a importação que o Brasil exporta alguma coisa como 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, e o Brasil é o sétimo ou oitavo maior importador dos Estados Unidos, tá? Não é pouca coisa, não. Imagine se a China chega e diz o seguinte: olha, se vocês quiserem continuar exportando soja e outras coisas para mim, vocês têm que reduzir a importação dos Estados Unidos. Né? Olha o tamanho da confusão. Então, isso é uma coisa muito perigosa. O Reino Unido, que tem uma relação muito particular com os Estados Unidos, correu para fazer o acordo, né? Ele não tem muita margem de negociação, fez as concessões que tinha, mas dificilmente isso vai ocorrer com referência a outros países. Essa disputa
aí falando sob o ponto de vista de um país como o nosso, é uma questão muito preocupante, né? Se essas guerras comerciais começarem a afetar terceiros países, né? Agora na disputa, na questão da Ucrânia, onde, por exemplo, é até uma coisa meio inusitada, nós estamos gravando quarta-feira à noite, amanhã, quinta-feira, em tese, teria uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia ocorrendo na Turquia, mas ninguém sabe se os ucranianos vão, se os russos vão. Os Estados Unidos disse que ia mandar também representantes de alto nível, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A Europa ameaça com novas sanções. Será que eles vão usar sanções contra terceiros países? Então, esse cenário de você tentar alavancar poder bilateral para prejudicar terceiros países tem um potencial de desestabilização das relações internacionais monstruosa. É, Até agora não dá sinais que isso vai muito longe, porque a capacidade de resistência da China é muito grande, países de renda média, embora possam ser muito mais afetados que os grandes países, têm margens de manobras, mas é um cenário um pouco delicado. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma disputa hegemônica em todas as frentes. Relações de poder, relações comerciais, investimento, né? Começa a discussão agora quem pode ter o quê em que país, política industrial. Então, a questão comercial bilateral entre China e Estados Unidos é apenas a ponta de um imenso iceberg de disputas sobre a hegemonia que vai se construir, a ordem econômica que será construída nesse século XXI. Por isso, Baixa, quando você tem razão, que eu tenho falado muito essa questão do fim do sistema criado no pós-guerra pelos Estados Unidos, lembrando que uma das tradições americanas, inclusive até no período entre guerras, é isolacionista. Lembrando sempre que os Estados Unidos, que contribuiu para a criação da Liga das Nações pós-Primeira Guerra Mundial, o Congresso americano vetou a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. A criação da organização, a ITO, International Trade É isso, Organization, no pré-Segunda Guerra Mundial, no né? pré-Segunda Guerra Mundial. Aliás, o termo que eu estava procurando é isolacionismo. Acho que eu não cheguei a usar esse termo. Esse é o termo mais apropriado, É, isolacionismo. é, Postura isolacionista. Desculpe. Isto, e com tarifas muito elevadas, né? Lembro sempre a tarifa feita em 1930, no governo Hoover, o Smoot-Hawley Tariff, uma tarifa gigantesca na crise econômica americana, quer dizer, na crise fala-se na crise de 29, a crise da década de 30, em 1930, a Grande Depressão, os Estados Unidos impõem uma elevadíssima tarifa de importação na Europa. Então, não é incomum, ante uma crise doméstica americana, reagir de maneira isolacionista. Né? A grande diferença é com quem agora você está lidando dentro dessa conjuntura. Provavelmente, mesmo no século XX, uma disputa de uma potência com a capacidade econômica da China não tem precedentes. China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Por acaso, eu dei uma aula sobre a economia chinesa para os alunos meus de graduação. Eu peguei uma série de dados. Hoje, o número de ar-condicionados por residência na China é impressionante. Praticamente todas as residências na China já tem, mais de 90% tem ar-condicionado, televisores também. Quando você pega o tamanho da população chinesa, o bens de consumo é uma coisa gigantesca, a capacidade de consumo de um país como esse. Então, é um cenário. Quem antes tinha isso para oferecer? Os Estados Unidos. É sempre importante lembrar que a primeira sociedade de consumo de massa foi os Estados Unidos dos anos 20, quando constrói, onde dá aquele grande crescimento dos anos 20.
inclusive com a explosão de consumo de automóvel, né? É sempre curioso, isso é tão naturalizado para nós que muitas vezes a gente não percebe que na Grande Depressão você pega o filme baseado no livro As Vinhas da Ira, que você tem um grupo de pessoas, Steinbeck. fazendeiros saindo da região Isso, é John empobrecidos, Steinbeck. John Steinbeck. John Steinbeck. Eles saem empobrecidos no seu caminhão velho. A pobreza era representada por um caminhão velho, quer dizer, ou seja, tinha o seu automóvel. Nós estamos falando isso na década de 20. Então, quem tinha um mercado consumidor gigantesco eram os Estados Unidos. Isso está migrando agora para a China, realmente é que mostra, é o que tem a mostrar isto. E por isso, a meu ver, porque o potencial de crescimento do mercado doméstico é a China, não os Estados Unidos, abre também perspectiva para um aumento de consumo interno na China e fazer com que a China fique menos dependente do comércio internacional, em especial comércio dos Estados Unidos. Nós estamos vendo agora também o avanço chinês no sentido de concessão e tentativa de oferecer outras condições para países na América do Sul, né? No caso do Brasil, ainda agora do Lula lá na China, com as discussões em torno desse, mas também com referência a países, Vietnã, outros países asiáticos. Uma coisa que foi muito ruim para a China foi a guerra da Índia com o Paquistão. A China tem relações tradicionais com o Paquistão e ela vinha se aproximando da Índia. Esse conflito na região, muito puxado também pelas figuras das lideranças, tanto indiana como Modi, como do Paquistão, é péssimo. Isso prejudica a Índia dentro desse contexto. Mas, por isso, o Basti, de certa maneira, a posição americana de um certo distanciamento disso parece que faz todo sentido, porque para a posição americana só tem a ganhar. Isso vai prejudicar a Rússia, que é aliada da Índia, a China, que é aliada do Paquistão, sendo que a China e a Rússia são aliadas e Paquistão e a China estão sendo atraídas para os acordos puxados pela Rússia e a China, né, a partir daqueles tratados comerciais da Eurásia. Então, ele só tem realmente que de guerrear lá, é uma boa, sob o ponto de vista americano. Voltando para a situação, né, mas eu acho interessante, né, eu sugiro quem nos ouça, dar uma olhada nesses memes. Fora o fato de ser muito gozado, tem uma faceta da China, eu particularmente não esperava, eu nunca identifiquei os chineses como particularmente bons de ironia, e parece que são, né, pelo menos nesse espaço. Mas, olha só, eu gostaria, Numa pediu aqui a palavra, mas antes do Numa, eu só queria colocar uma questão aqui na mesa, que é a seguinte, que você estava falando, né, sobre a desestruturação, a desorganização do sistema internacional, papapá, papapá, negociações bilaterais, etc. Eu estava vendo o Fiore, né, José Luiz Fiore, que foi professor aqui da casa, e É o professor que é emérito, professor do PEP, né? Embora professor aposentado, é professor emérito e é professor do professor PEP. emérito do FRJ, etc. Só uma coisa, PEP é um dos programas de pós-graduação do Isso, Instituto de Economia. programa de, Programa de Economia e Política Internacional. um dos programas nossos de pós-graduação. A gente tem 3 programas, não é isso? O Numa também é um dos professores do PEP que O sofreu. PEP também. Não, eu queria colocar uma coisa que o Fiore colocou, outro dia eu estava vendo o Fiore falar sobre isso, Prado, que, digamos assim, se você pega ali nos anos 70, governo Nixon, depois toda aquela discussão sobre o fim de Bretton Woods, mas fim do padrão ouro, batatá, patatá, choque de juros, etc, etc, etc. Os Estados Unidos deu uma chutada no pau da barraca ali, muito maior do que ele está dando agora. Muito maior. E ele deu uma rearrumada no jogo que, no final, ele inverteu, virou o jogo a favor, certo? Isso aconteceu. Quer dizer, essa Sim, coisa. quanto à Alemanha e o Japão. Sim, sim, não, mas é isso que eu queria colocar, exatamente, né? Que ele também chama atenção para isso, né? Quer dizer, que o fato de chutar o pau da barraca, tudo bem, já chutou antes e se deu bem. A questão agora é quem é que está do outro lado, né? E a Me barraca agora, o parece que é pau uma é coisa muito que o próprio grosso, né? Fiore
coloca é que isso deixa aberto qual vai ser. Agora, chutar o pau da barraca, cara, os caras chutam mesmo, não tem essa. Vou esculhambar o jogo, né, o Baixozinho? Faço aquela maior confusão, ver quantas expulsões eu arrumo, que eu tô perdendo o jogo aqui, dá dois, três, deixa eu parar com isso tudo. Então, eu acho que a questão do Trump parece muito mais essa questão de arrumar o circo, né, e a confusão para ver o que acontece. Quer dizer, nessa primeira rodada da confusão, o que ficou claro que não é a Alemanha, né? Não é o Japão e não é a União Soviética, né? Isso que está lá do outro lado, é a China, né? Que é um outro cara que ao que parece não aceita provocação, né, Baixa? Exatamente. E eles não estão conseguindo bancar esse jogo, né? Não Isso. conseguiram, recuaram. Numa, vai lá no minha. Vai que é tua, garoto. Não, algumas observações sobre esses elementos. Se a gente for olhar justamente em perspectiva histórica, né, já que a gente estava, os camaradas fizeram algumas observações sobre o tempo longo, né? O que a gente observa é que um país que chega a uma dominação, pensando obviamente na economia capitalista, moderna, monetária, moderna, ou seja, partia, na verdade, do século XIX, né? Os dois países que chegaram a ser considerados como economias centrais, aliás, os dois que agora conseguiram impor um sistema assim, monetário e financeiro internacional centrado neles mesmos, foram o Reino Unido e depois os Estados Unidos. O Reino Unido é basicamente na segunda metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente observa é que, em ambos os casos, quando você realmente exerce um domínio financeiro, monetário, mas também comercial, produtivo, sem containers, sem concorrentes à sua altura, em ambas as situações, os primeiro o Reino Unido e depois os Estados Unidos, pelo contrário, ao contrário do que está fazendo o Trump, promoveram a liberdade comercial, o livre comércio. A Inglaterra unilateralmente abandona qualquer tipo de tarifa quando ela impõe um padrão ouro-libra ao resto do mundo, na sua versão justamente completa, a partir de 1870. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, vão abrir unilateralmente, ou seja, permitindo até que os países, em particular os países que recebem um convite ao desenvolvimento, porque se encontram em espaços de disputa geopolítica, de contenção do comunismo, como vai ser o caso da Coreia do Sul, do Japão, de Taiwan e dos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o que vão fazer? Eles vão remover as tarifas para as importações em proveniência desses países e permite a esses países, se quiserem, pelo contrário, manter tarifas altas. Mas é o mesmo princípio que os Estados Unidos, que o Reino Unido antes. E a ideologia seria uma ideologia do livre comércio. Por que isso? Porque se você realmente domina produtiva e comercialmente, por que você teria tarifas? E o que é curioso atualmente, que a gente observa, né, já há 15 anos, né, e obviamente a entrada na OMC foi simbólica disso, né, que o grande campeão do livre comércio a nível internacional é justamente a China. O que, obviamente, bom, mostrar mais uma vez, como a gente já mostrou em programas anteriores, que a suposta natureza socialista do regime mais do que duvidosa, tá? Mas quem está lá para dizer não, temos que facilitar, remover o máximo possível as barreiras tarifárias e não tarifárias, porque a gente falou muito de tarifas hoje, mas não esqueçamos que
existem justamente também barreiras ainda mais intransponíveis do que altas tarifas, que são as barreiras não tarifárias e simplesmente e puramente a proibição. O que já foi mencionado no programa de hoje, no caso de algumas tecnologias, por exemplo, de chip. O caso da NVIDIA é um caso paradigmático disso, tá? O caso dos Estados Unidos. Então, a gente vê, portanto, que esse medo, né, de manter o livre comércio, porque, bom, mesmo com a remoção por 90 dias das tarifas no seu nível mais alto, né, como tinham sido impostas pela administração Trump, né, mesmo assim, a gente tem uma média de tarifas impostas ao resto do mundo, por parte dos Estados Unidos, que está muito acima do que era antes da chegada do Trump para ser seu segundo mandato. Ou seja, isso não vai. Bom, óbvio que a média das tarifas baixa muito com essa pausa, por enquanto, né, das tarifas, em particular com a China, porém, mesmo assim, continua essa ideia na administração Trump que um mercantilismo baseado no aumento das tarifas seria a grande solução para reindustrializar o país. A gente já viu que tem outra, isso não constitui em si uma solução, pelo menos, né, no curto, no médio prazo, que precisaria de política industrial, mas isso, mais do que tudo, mostra uma fraqueza e pode anunciar justamente uma perda, né, de projeção produtiva e comercial americana de uma forma ainda mais clara do que o que a gente podia observar antes, tá? Então isso é uma primeira observação. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que mesmo com essa moratória, né, de 90 dias, né, das tarifas a 135%, né, você vai ter, 145. sim, passando, mesmo assim, na verdade, que seja 135, seja 145, tanto faz. O problema que a gente tem é que em uma moratória de 90 dias, você não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a um mês e meio. Essa incerteza absoluta que reina por parte dos Estados Unidos na fixação justamente das tarifas, isso é muito problemático em vários aspectos para o sistema produtivo, para o próprio sistema produtivo americano. Bom, primeira coisa, porque você não sabe exatamente como você pode gerenciar, você não sabe o que vai acontecer, então você não sabe se você tem que realmente substituir seus fornecedores chineses por outros fornecedores que talvez propunham produtos mais caros, né, peças, componentes em particular, mas também bens finais. Só que com um risco que se você fizer isso e que o seu concorrente não fizer isso, e seu concorrente aproveite preços bem melhores do que o seu, então você não sabe muito bem o que fazer. Essa questão de antecipar, por exemplo, que foi colocado pelo Eduardo, né, de antecipar as compras, isso vai contra todo o funcionamento das empresas, tal como evoluiu nos últimos 40, 50 anos. Tá? A gente tem justamente com o desenvolvimento de ferramentas informáticas, né, de software, né, de integração entre as várias unidades e as várias divisões das empresas. Hoje você tem software, como, por exemplo, da SAP, da empresa alemã SAP, que integram as empresas entre a parte comercial, a parte produtiva, a relação com os fornecedores de peças e componentes, lembrando que houve um movimento de grande externalização justamente da produção de peças e componentes de bens intermediários, e tudo isso faz com que a questão da gestão, por exemplo, dos estoques virou algo vital. E muitas empresas
não foi bem claro, bem ilustrado no período do Covid, não tem grandes estoques. Porque ter um estoque tem um custo. Manutenção de estoque é um custo. Tá? Ora, você ter que lidar com essas situações, de repente você pensa, bom, vou constituir um estoque enorme agora, mas isso, do ponto de vista financeiro, para as empresas, isso é ruim. Além da própria incerteza mesmo em relação ao fornecimento de peças e componentes. Porque, bom, se você não tem as peças, você não consegue, por exemplo, no caso de bens de consumo duráveis, bens mais sofisticados, como os automóveis, produtos de linha branco, até produtos eletrônicos, você não consegue simplesmente produzir o bem final. Isso que aconteceu no setor automobilístico americano. Você já tem fábricas que pararam por algumas semanas, tá? Justamente por falta dessas peças e componentes. Então, essa incerteza é enorme. Tá? E isso também é refletido, obviamente, na parte logística. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a relação, o fluxo comercial entre da China para os Estados Unidos. As exportações chinesas em direção aos Estados Unidos em abril caíram de 21%. Isso é uma queda significativa. O fluxo de transporte de containers entre a China e os Estados Unidos caiu de 36%. Ou seja, caiu ainda mais. Tá? Porque, obviamente, tudo que é bens de consumo menos valioso, como foi colocado pelos carros, a parte têxtil, ou até bugiganga, enfim, todas as coisas que têm um valor menor, elas ocupam muito espaço, mas é a primeira coisa que você vai parar de importar se os preços vão para o espaço. Tá? Bom, ainda por cima, o que aconteceu, se a gente for entrar mais em detalhe, bom, li algumas matérias ligadas a isso, ligadas ao, assim, o setor de transporte marítimo, houve já uma reorganização do transporte marítimo no sentido de em um mês, já aconteceu, de privilegiar rotas de transporte marítimo intra-asiáticas. Porque justamente, bom, para realocar, entre as. Essa realocação não é imediata. Ela está sendo realizada já há um tempo. Não é porque você parou agora, extinguiu boa parte das tarifas extras que tinham sido implementadas, que amanhã você vai voltar a ter a capacidade de transporte. A gente viu durante a pandemia, ou na verdade mais no pós-pandemia, quando teve uma retomada justamente das economias americanas, em particular, mas também europeias, e não é tão rápido. Essa questão logística marítima não é você não tem um botão switch on, switch off, não é um dia que faz isso. Então, isso está introduzindo muitos problemas nessa área, muitas questões logísticas que impactam a produção, a organização da produção, a gestão da produção para as empresas. E isso realmente não acabou. Porque enquanto não houver, por parte da administração Trump, há uma manifestação clara que essa tentativa de guerra comercial via um aumento assim exponencial das tarifas não vai parar definitivamente, bom, essa situação vai perdurar de uma incerteza muito grande que contamina todo o sistema produtivo americano. O problema é que o Trump transformou isso, ao longo da campanha, num carro-chefe. Isso faz parte da identidade, né? Na verdade, é a única política econômica que ele tem. Porque a parte, por exemplo, de ataque sistemático aos sindicatos, como tem sido o caso desde a chegada do Trump na administração, não necessariamente a parte mais popular. Tá? Então, supostamente, a parte mais popular do programa econômico seria essa. Seria a guerra comercial, dizer não, E eu acho que, politicamente, isso aí, o fato de usar essas moratórias, ou seja, essas pausas, é uma forma de não perder completamente a face, completamente o jogo. Só que, ao mesmo tempo, não resolve o problema das empresas.
E a pressão exercida sobre a administração Trump por parte do sistema produtivo americano, ela não vai baixar. Porque o que eles querem é uma visibilidade, é uma possibilidade de poder se projetar justamente em termos de canais de abastecimento, em termos de sistemas logísticos, de canais logísticos, sem correr o risco que a cada mês e meio as coisas, tudo muda e aí de repente, bom, a opção que você escolhe se mostra problemática e, portanto, você não consegue ter nenhum planejamento. Imagina o que isso representa em termos de investimento. Você vai investir ou não? Será que, bom, realmente se perdurarem, se voltarem a ter tarifas altíssimas, bom, ok, vamos então aumentar a nossa capacidade produtiva nos Estados Unidos, mas não. Aí remove daqui a 3 meses remove de novo. Aí, bom, o seu concorrente que não fez esse movimento, não fez esse investimento, não criou essa capacidade, que vai ficar ociosa, né, se retomarem recomeçar as importações em proveniência da China, ele vai se dar muito melhor do que você e pode roubar seu market share, sua participação no mercado. Então, isso tem consequências muito problemáticas do ponto de vista estrutural sobre o próprio sistema produtivo chinês. Americano, desculpa. Senhores, 1 hora já de programa. Vamos encaminhar o final aqui. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que o Prado quer fazer um pequeno comentário, Eduardo Baixa também, e aí a gente encerra essa bagaça. Vamos lá. Meu ponto só chama a atenção de que os Estados Unidos têm uma posição muito singular como o país hegemônico, ainda principal país do mundo, que se por um lado ele é o detentor da moeda de reserva internacional, por outro lado ele tem uma posição singular que é um déficit gigantesco nas suas contas externas, em especial o Tesouro americano deve para não residentes dos Estados Unidos mais de 27 trilhões de dólares, sendo que os maiores detentores de reserva no mundo, em primeiro lugar, é a China. Só a China, principalmente, tem 3,6 trilhões de dólares de reserva, sendo que em torno de 790 bilhões de dólares são títulos do Tesouro americano. Já foi muito mais, mas agora ele vem reduzindo progressivamente. O Japão, que é o segundo maior detentor de reserva, 1,3 trilhões, ou seja, muito menor do que a China. No entanto, o Japão é o maior detentor de títulos do governo americano, de títulos do Tesouro, na frente da China, porque ele, de certa maneira, ocupou o espaço. Na medida que a China foi vendendo títulos do Tesouro americano, o Japão entra lá e, mais uma vez, resgata essa posição dos Estados Unidos, né? A aliança do Japão com os Estados Unidos é muito interessante e merecia ser analisada em algum momento pela singularidade dessa relação. Ou seja, a posição americana, mais uma vez, é muito parecida com a situação quando a Inglaterra, que ainda era o país hegemônico, começa a mostrar fragilidades, dificuldades nas suas contas externas, já no início do século XX, né, no período eduardiano, quando é um período magnífico, do ponto de vista interno da Grã-Bretanha, mas já não tinha a mesma capacidade de gerar imensa quantidade de recursos quando ela fazia na segunda metade do século XIX. Já vinha a Alemanha crescendo fortemente, os Estados Unidos crescendo fortemente. Quer dizer, é mais um fator que indica um processo de perda da posição hegemônica americana. Sempre lembrando que isso é um processo lento, né? Na Inglaterra demorou, no Reino Unido demorou décadas. Até interessante, eu estava me lembrando que já tem mais de 30 anos, eu escrevi um artigo com um professor da casa, Fábio Saer, falando sobre a magnífica decadência britânica, ou seja, no período eduardiano, foi um período de um padrão de vida dos ricos
da Grã-Bretanha deslumbrante, no momento em que ela vinha perdendo poder econômico. Eu desconfio que os Estados Unidos está passando por um cenário muito parecido, ou seja, nós estamos vendo uma mudança na posição hegemônica, a questão comercial mostra isso, é um processo lento, que tem uma dimensão comercial que nós analisamos, tem uma dimensão financeira, começa a manifestar também a questão de soft power. Eu acho que não é à toa chamar a atenção para essa questão dos memes. Nós vamos ver uma presença maior, certamente, na área de cultura da China, e isso é um processo que vale a pena se observar, mas que não é para se imaginar que a sua conclusão vai ser rápida. De qualquer maneira, nós somos testemunhas de uma das mudanças históricas mais interessantes na formação desse século XXI, e para nós, sentados aqui no Sul, merecemos olhar isso, né, com certo distanciamento, ver como é que vai nos afetar, mas também com uma certa admiração pelo tamanho desse processo histórico, né? A Ásia volta ao papel que ela tinha até o início do século XVIII e parece que o Ocidente volta ao papel que ele tinha antes do século XVIII. Ainda muito importante, mas não é a região mais rica do mundo. Numa, você queria fazer um pequeno comentário? O Eduardo não queria falar Não, antes? não, fala você, depois eu fecho Ah, com o tá. Eduardo. Tranquilo. Tá. Não, não, era só para dizer que, na verdade, o que está fazendo o Trump é criar uma situação que não é, que está em contradição com uma série de, vamos dizer, de evoluções, né, que tinham sido organizadas pelos próprios Estados Unidos. Que quem organiza essas cadeias produtivas a nível internacional, quem relocaliza, bom, são os Estados Unidos e, bom, na sua sombra, entre aspas, os países ocidentais de forma geral. Tá? Então, na verdade, o Trump está querendo reverter, como a gente viu, de uma forma ineficaz, um processo que foi lançado pelos próprios Estados Unidos. E ao tentar fazer isso, ele expõe umas fraquezas que, na verdade, bom, não precisavam ser expostas, na medida em que ponto de vista financeiro e ainda mais monetário, por enquanto os Estados Unidos continuam, né, sendo dominando, porque, como falou o Luiz Carlos, de fato, os estoques de dívidas, de títulos da dívida americana, né, de bons do Tesouro americano, continuam representando uma parcela importante das reservas internacionais de muitos países, mesmo se, bom, esses movimentos já mencionados pelo Luiz Carlos. Bom, o renminbi, por enquanto, não é uma alternativa ainda ao dólar, longe disso. A gente pode observar que a política monetária americana continua orientando as políticas monetárias cambiais e as evoluções dos mercados financeiros a nível internacional, ou seja, não precisava, né, desse movimento. Você pode. A via que tinha sido escolhido pelo Biden através da promoção de uma política industrial voltado para os setores mais tecnológicos, isso sim fazia sentido. Mas, por exemplo, sei lá, sonhar que de novo você vai ter de novo uma indústria têxtil capaz de abastecer o mercado interno americano nos Estados Unidos, isso não faz o menor sentido. Tá? Então, a gente vê, na verdade, os limites muito grandes de uma administração que é constituída por cujos membros, né, não são justamente parte da superestrutura americana, não são parte da superestrutura tradicional, por exemplo, do Partido Republicano, né? São justamente esses torcedores do Trump que não conseguem se conectar, né, com os interesses estruturais do país. E o Com que. grande base política, Numa, isso é importante chamar a Como? atenção.
o Trump tem uma base política muito forte, ele não cai do nada, ele não é uma figura, Sim, mas ele tem uma ele base tem uma política de base gente que não, política não entende gigantesca. nada de economia nem de produção. Então, e aí a gente está vendo que, até por conta do que aconteceu justamente no que na questão da volta atrás, em relação às tarifas na China, que as pressões do sistema produtivo americano e de setores estratégicos americanos vão ser cada vez mais fortes para parar com isso. E tem um elemento que não foi mencionado hoje, mas, por exemplo, a queda do preço internacional do petróleo é uma coisa muito ruim para toda a indústria do shale, né? O shale gas, né? A produção justamente de gás de xisto, petróleo por métodos de fracking, de fraturamento, né? Então, isso, por exemplo, esse setor, por exemplo, já está pressionando o Trump para a questão justamente do preço internacional do petróleo, que tem sido atingido negativamente por conta dessa tentativa de guerra comercial do Trump. Então, eu tendo a achar que essa pressão estrutural do sistema produtivo, do sistema econômico americano sobre a administração Trump vai fazer com que progressivamente os armadores vão ser substituídos por pessoas, vamos dizer, da superestrutura, ou pelo menos vão ser constrangidos a recuar na maior parte dessas tentativas, de mudança da inserção comercial americana. Tá? Baixazinho, você pode encerrar o, pode encerrar Bom, o de botequim certa hoje. maneira, foram observações muito interessantes do Luiz Carlos e do Numa, né? De certa maneira, nessa última fala, o Numa acabou antecipando algumas coisas que eu ia chamar, que eu ia destacar agora nessa minha última participação. Que, bom, como ele próprio chamou atenção numa fala anterior, né? Empresas gostam de regras claras, né? E não apenas claras, né? Mas estáveis, né? Porque isso facilita o cálculo econômico e, naturalmente, o planejamento, né, por parte dessas empresas. Então, quer dizer, essa política do Trump, que acaba se traduzindo em solavancos, em idas e vindas, é extremamente negativa. Tá? Seja para empresas industriais, como o Numa chamou a atenção, seja para empresas do varejo, como o Luiz Carlos chamou atenção na sua primeira fala. Né? Então é de se esperar, justamente, aqui se coloca uma questão de economia política, né? Que esses grupos, né, que são prejudicados por esse tipo de política e essa instabilidade pressionarão para uma mudança de direção. Né? Agora, eu vou me basear aí num ponto que o Numa chamou atenção anteriormente, é que essa pauta comercial e dessa guerra comercial era um elemento fundamental do programa econômico do Trump, já no período eleitoral. Então, de certa maneira, essa ideia sugere que o Trump é prisioneiro dessa pauta, do ponto de vista do atendimento aos anseios do seu eleitorado. Tá? Então, isso cria, em princípio, uma situação de impasse. Né? Porque se esse é um elemento chave da agenda, abrindo mão dela, o que resta? Né? E mesmo que, no final das contas, o sistema que vigore, né, que resulte desse jogo seja mais protecionista, na verdade, deixa-se de ter fatos novos. Né? Quer dizer, para a administração apresentar, olha, taxamos aquele país, né, aumentamos as tarifas sobre aquele país, que na verdade tem um comércio injusto com os Estados Unidos, tá? E a estratégia desse grupo político, desses grupos políticos de extrema direita internacionalmente, né, está muito baseada na criação de fatos novos, né, e de estar movimentando. Né? Então, há uma questão aqui de como é que ficará esse jogo,
né? E aí uma disputa política relevante, né? Entre grupos distintos, né? Até porque, mesmo dentro do governo Trump, do ponto de vista dos seus grupos de apoio, como nós comentamos no programa passado, há interesses divergentes e algumas vezes mesmo antagônicos, né? Então há questões importantes, né, para observar daqui por diante, né, pelos próximos anos. Valeu, Baixazinho. Bom, Pradinho, mais uma vez aí a gente conversou sobre o Trump, né? Acho que isso, sem brincadeira, é um pouco incontornável, e principalmente sobre esse enfrentamento entre os Estados Unidos e a China. Na medida em que eu acho que muita da evolução, muitas coisas da evolução que vai ocorrer de agora em diante nesse nosso mundo contemporâneo passa por esse enfrentamento. Então não há como fugir, a gente acaba, né, para dia, apesar da gente brincar sobre o Trump, não tem como a gente deixar de discutir esse tema, que é um tema central dentro desse tabuleiro, né? São duas peças que esse enfrentamento é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas. Lembrando que a gente está se aproximando do programa de número 100, né? Lembra, Baixa? Esse foi o 97, quer dizer, daqui a três Sim. programas nós inteiramos, fazemos o Conversas de número 100. A gente Vamos ainda não fazer ao decidiu. vivo, vamos fazer A ao vivo, gente Ricardo? O tem que que você essa acha? vontade de. O Conversas é É, um programa gravado, né? é. Então a gente estava pensando em fazer esse número 100, né, uma live onde o pessoal que nos acompanha pudesse participar, né, através do chat, através de perguntas, através das colocações dessa nossa pequena comemoração aí do programa número 100, né? Mas isso aqui a gente vai ver como é que a gente vai fazer e evidentemente que a gente comunica para vocês, né, como é que a gente pretende fazer isso. Bicalho, Então, teremos camisa comemorativa do centésimo programa. caneca, camisa, exatamente, né? Um show da Lady Gaga, né? Isso, aquela coisa assim, para poder comemorar, fazer essas coisas todas. Na verdade, nós vamos fazer como é que é? Passar um ano comemorando o número 100, não é isso? Vai ser uma É. comemoração que vai durar o ano inteiro. Bom, então é isso aí. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Então, vida que segue e se cuidem.